Olá, bom dia, cá estamos nós para mais um Matinais. E hoje vamos falar de Deus e de férias. Pois, porque se calhar quando vai de férias, também coloca Deus de férias, não é? Pronto, e a pensar nessa questão, o que é que aconteceu? A Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas portugueses, pensaram num projeto para estas férias de verão. E o projeto chama-se precisamente Férias com Deus, ou seja, é para ir de férias, mas é para levar Deus consigo, não é para deixá-lo ficar em casa ou noutro sítio qualquer, está bem? Ele está sempre presente connosco. Portanto, melhor do que eu, tenho comigo hoje como convidada Rita Carvalho. Ela é do Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus e vai-nos explicar como é que surge este projeto, porque é que surge. Teremos também a oportunidade, ao longo destes minutos de conversa, de percebermos aqui como é que vai um outro projeto recente da Companhia de Jesus, até porque eles são extremamente dinâmicos, que é o portal .sj. Foi um portal que tivemos também a oportunidade de dar a conhecer aqui, que visa, no fundo, falar destas questões de Deus, mas através da internet e de uma forma provavelmente mais solta e até mais próxima daquilo que é, hoje em dia, a nossa vida atribulada, que sobra pouco tempo para conversas de café, mas através dos meios de comunicação e das redes sociais, tudo pode acontecer. Mas vamos mais à frente falar sobre isso. Agora quero mesmo é conhecer este projeto Férias com Deus. Olá, Rita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Como é que surge a ideia deste projeto, Rita? Portanto, no fundo, o Férias com Deus é uma rúbrica digital que nós disponibilizamos nos nossos meios, tanto no portal.sj como nas redes sociais, e que, no fundo, pretende proporcionar aqui uns momentos de encontro com Deus neste período das férias. No fundo, nós fazemos uma proposta de 10 minutos de oração semanal, uma proposta que foi feita, que é disponibilizada no nosso portal, mas que tem a assinatura de várias pessoas diferentes, que eu já vou explicar, e no fundo é proporcionar um tempo de oração e de encontro com Deus neste período das férias, que muitas vezes é um período de descanso, mas que queremos que não seja um tempo de superficialidade, mas que seja um tempo de aprofundamento da relação com Deus e da relação com os outros. Portanto, no fundo, no contexto onde nós estamos, seja na praia, seja num passeio no campo, seja em família, ter aqui 10 minutos de oração que não substituem a nossa oração diária, nem muito menos a oração, a Eucaristia dominical, mas que no fundo sejam aqui uma forma também diferente de rezar e de nos encontrarmos com Deus neste tempo de férias. É uma proposta semanal, ou seja, nós lançámos já no início de julho, todas as sextas-feiras é uma proposta diferente, até ao final de agosto, exatamente para acompanhar este período mais intenso de verão. E por uma pessoa também diferente, é isso? Sim, nós no fundo, em vez de fazermos nós a proposta, desafiámos várias pessoas a escreverem esta oração. Pessoas diferentes, também de vários setores diferentes da Igreja, para ter assim uma diversidade também, uma riqueza maior. Então temos desde um casal, temos 2 padres jesuítas, temos um senhor bispo, temos algumas pessoas, alguns escritores, algumas pessoas mais ligadas também à área da escrita e da comunicação. No fundo demos-lhes total liberdade e autonomia para esta proposta, só um bocadinho este critério de serem 10 minutos, que claro será à medida de cada um, pode ser muito mais do que 10 minutos, pode ser propostas também para ir fazendo um bocadinho ao longo durante a semana, alguns autores têm feito essa proposta, não é? No fundo uma oração, mas depois também algumas pistas para não deixarmos cair esta oração durante a semana. Vamos agora vamos lançar a 4ª proposta já, nesta sexta-feira, e acho que tem sido um projeto com adesão e interessante e que nos permite no fundo estar na praia e pegar no telemóvel e fazer daquele momento um momento de oração e de reflexão, também de como foi o ano, de preparar o próximo ano. No fundo é aqui um momento diferente que queremos trazer aqui às férias. Até porque, de certa forma, esta variedade de quem propõe as orações também nos permite perceber de que há diversas formas que eu posso ter para oração e não precisa de ser aquela fórmula, entre aspas, matemática ou tradicional, mas que ela pode acontecer de variedíssimas maneiras. Exatamente. E estas propostas refletem essa riqueza, não é? No fundo, de proporcionar um encontro com Deus. Pode ser através de um texto, pode ser de uma oração mais orientada, em que tem vários momentos de oração, de meditação, com interpelações, perguntas para refletir. Temos propostas também que partem de uma imagem, de uma música, algumas também
também acompanhadas por música, no fundo suscitar aqui o encontro com Deus e a reflexão de maneira diferente, não é? Claro que depois cada um fará a sua oração própria e este encontro com Deus é sempre muito rico e muito diverso de cada um, mas no fundo partir de propostas diferentes e não só de agora vou sentar-me, rezar e como é que isto vai correr, não? No fundo ter aqui proporcionar aqui um encontro a partir de momentos diferentes. E até de forma descontraída, já que estamos de férias. Exatamente, a primeira proposta que nós tivemos foi assinada pela Isabel Figueiredo, da Renascença, que também é escritora, e ela faz-nos exatamente umas férias, Deus na praia, não é? No fundo, quando caminhamos para a praia, quando fazemos este percurso, quando estamos sentados na toalha, quando olhamos a natureza, o mar à nossa volta, de que forma é que isso também pode ser uma ação de graças, um louvor a Deus, de agradecimento pela vida que temos, de pensar como é que poderemos melhorar a nossa vida, a nossa relação com Deus e com os outros. Em termos deste projeto, os jesuítas sentiram que, de facto, o período de férias pode ser aquele em que mais nos esquecemos de Deus. Ou seja, nós vamos de férias e deixamos-lo ficar também de férias. Foi isso que sentiram e portanto, daí o tentar este projeto? Eu acho que nós, se somos cristãos, não deixamos Deus em casa, não é? Quando vamos de férias, mas às vezes é mais difícil porque quebramos completamente a rotina de encontrar estes momentos, não é? Às vezes vamos de férias, tentar descobrir qual é a Eucaristia do sítio onde estamos de férias, é sempre às vezes uma exigência, mas no fundo era proporcionar momentos diferentes, não é? Também estamos mais disponíveis, temos mais tempo, no fundo poder fazer uma oração assim mais um bocadinho mais fora da rotina e mais profunda e se calhar olhar Deus na natureza, Deus nas pessoas que estão à nossa volta, que às vezes durante o ano, infelizmente, sabemos que andamos tão embrenhados na nossa rotina e às vezes isso não se proporciona. E sentimos também que muitas vezes o período de férias acaba por ser um período que desejamos tanto, mas que às vezes não nos proporciona este descanso, não é? Este encontro connosco próprios, esta reflexão, esta meditação, esta saída da rotina e de ver a nossa vida também numa perspectiva diferente e, no fundo, é isso que tentamos trazer. Nós também sentimos já das outras propostas que temos vindo a fazer, tanto no nosso portal como nas redes sociais, que as pessoas precisam às vezes destes empurrãozinhos, não é? Destas ajudas para, no fundo, se lembrarem e levarem Deus consigo, não é? Não esperarem pela missa de domingo ou pela oração da manhã ou da noite, mas no fundo na sua vida diária também terem estes pequenos encontros. E sentíamos, por exemplo, disponibilizamos regularmente na nossa página de Facebook, às vezes algumas orações, por exemplo, nos tempos litúrgicos, no Advento e na Quaresma, tentamos fazer uma coisa continuada que no fundo proporciona às pessoas uma ida regular àquele meio, neste caso ao Facebook ou ao Instagram, e que possa ter sempre uma pista de oração. E sentimos que quando o fazíamos diariamente no Facebook, também era uma coisa em que as pessoas interagiam muito, não é? No fundo, se calhar estão na sua rotina e no Facebook surge-lhes uma coisa em que lhes fala de Deus, não é? E sentimos que isso era importante e que isso as pessoas partilhavam, às vezes até no próprio post linkavam um amigo ou um familiar para quem se calhar aquela palavra poderia ser importante. Portanto, no fundo, é nas redes sociais, nos meios onde nós nos movimentamos hoje, trazer também Deus e fazê-lo com naturalidade e com normalidade. Até quando é que vão estar a ser apresentadas estas propostas de oração desta rubrica, por assim dizer, então, de Férias com Deus? Portanto, nós lançámos Férias com Deus logo na primeira semana de julho, tivemos a proposta da Isabel Figueiredo, depois tivemos a proposta do Bento Oliveira, que também é habituado a estes meios digitais. A semana passada, na sexta-feira passada, tivemos a proposta da Francisco Onofre, que é uma pessoa muito ligada às áreas do voluntariado e também muito ligada aos jesuítas. Esta sexta-feira vamos lançar a proposta do Dom Nuno Almeida, o Bispo Auxiliar de Braga, e, portanto, todas as sextas-feiras, até ao final de agosto, teremos uma proposta. Mas no site, no .sj, as pessoas podem ver as propostas anteriores, que estão todas lá disponibilizadas, portanto, é uma questão de... Não tem que seguir esta regra, podem rezar aquela que lhes parecer mais interessante logo ao princípio. Muito bem, e não há por que não rezar, não é? Porque elas estão disponíveis. Muito bem, olhando a esta parte mais de redes sociais tecnológicas, lembrava-me aqui de que o portal .sj foi lançado há meia dúzia de meses, não é? É um local onde se pretende precisamente falar destas coisas de uma forma descontraída, mas formativa também.
Sim, é descontraída, se bem que temos a noção que temos alguns textos que até são muito exigentes na leitura e que exigem uma reflexão aprofundada, mas no fundo o que nós procuramos com o Ponto SJ e através da disponibilização diária de artigos de opinião é no fundo tocar estas áreas da fé, da cultura, da política, da justiça e da educação, que no fundo têm a ver com a nossa vida, e propor também uma leitura crente da realidade, não é? Nós temos uns colaboradores regulares que escrevem, todos os dias disponibilizamos um artigo diferente, temos colaboradores regulares que fazem esses artigos de opinião, temos pessoas que são crentes, temos pessoas que não são crentes, portanto, no fundo, também é que o objetivo é aproximar aqui, levar a Igreja para fora, para o mundo, não é? Mas trazer também o mundo para dentro da Igreja. E são artigos que falam desde os temas da espiritualidade, que estão até aqueles que têm tido mais procura, mas também que falam questões políticas, falam muito das questões da atualidade e que nos confrontamos diariamente, as questões da educação, da família. No fundo, uma reflexão a partir de coisas que vão acontecendo, pistas da atualidade, mas que no fundo pretendem fazer uma reflexão mais profunda e que as pessoas possam meditar um bocadinho sobre a forma como a Igreja olha ao mundo, como o mundo também olha para a Igreja e no fundo aproximar aqui duas realidades que às vezes estão um bocadinho viradas cada uma para o seu lado, não é? E também, de certa forma, permitir a diversidade de opinião dentro daquilo que obviamente é o respeito que temos que ter por quem tem uma opinião diferente da nossa, mas que é uma outra perspectiva do assunto. Era também uma das missões, tem sido conseguida, Rita? Sim, nós temos muito a Companhia de Jesus tem muito essa missão também de estar aqui um bocadinho na fronteira e nas periferias, como o Papa tanto pede, e de procurar também fazer aqui pontes, não é? No fundo, aproximar pessoas que à partida não teriam possibilidade de conversar ou de sequer de ler os artigos de outras, porque nós temos a noção que, enquanto consumidores de comunicação, muitas vezes procuramos aquilo ou aquela opinião que, no fundo, já vai ao encontro daquilo que nós pensamos ou da visão que nós temos na realidade, e nós aqui queremos proporcionar uma leitura um bocadinho mais vasta e mais diversa, não é? E, no fundo, trazer também para o Ponto SJ algumas pessoas que não teriam qualquer relação com a Igreja, ou pôr pessoas a conversar e a lerem-se que nunca teriam essa disponibilidade. E temos feito isso, acreditamos que ainda temos que caminhar mais nesse sentido, neste aproximar, nestes encontros improváveis, como nós chamámos no dia do lançamento do Ponto SJ. Sabemos que também é uma missão um bocadinho às vezes mais arriscada, não é? Porque sair para fora também corremos mais alguns riscos, mas eu penso que sim, em alguns assuntos que as posições na sociedade estão muito extremadas e em que as pessoas têm posições muito vincadas e muito rígidas, tem sido importante trazer algumas pessoas que, no fundo, possam construir pontes, não é? Temos alguns exemplos disso. Ainda no outro dia, quando morreu João Semedo, do Bloco de Esquerda, tínhamos uma pessoa do CDS a escrever sobre o João Semedo, não é? No fundo, trazer aqui pessoas diferentes a falar porque as pessoas também se aproximam pela relação humana, não é? E é importante também sublinhar isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora recentemente tivemos um artigo, fala-se muito nesta questão da guarda partilhada dos filhos e nestas questões muitas vezes que geram tantos conflitos entre os pais, e temos atualmente na sociedade um debate muito crispado sobre esse assunto, sobre pessoas que acham que as crianças não devem ter acesso a um dos pais e outras pessoas que acham que isso deve ser o extremo oposto. E nós trouxemos para o nosso portal um artigo que no fundo conflui essas duas opiniões e que traz uma visão mais abrangente. Estou a dar alguns exemplos, mas poderia dar muito mais, não é? Na lista dos nossos colaboradores, mesmo até dentro da Igreja, já tivemos um bispo da Igreja Anglicana a escrever, um pastor protestante, já temos pessoas muito diferentes dentro da Igreja a escrever. Tivemos um artigo sobre o bispo de Cabinda, que se calhar não é um assunto que dentro da nossa diária de Igreja falemos, mas que é um assunto importante a nível da Igreja Mundial, não é? Exatamente. E Angola estão presentes aqui connosco. Portanto, temos procurado também que os nossos artigos falem de coisas muito, muito diversas, mas também da atualidade. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, temos a Relação Episcopal de Dom José Tolentino Mendonça, teremos alguns contributos sobre o Dom José no nosso portal nos próximos dias. Portanto, também acompanhar aqui a atualidade a vida da atualidade da Igreja, não é? Com certeza, e no fundo trazer aqui perspectivas muito diferentes, e as pessoas se calhar vão ler um artigo de fé e de repente veem que está ali um artigo de política, ou se calhar algum jornalista, um cronista, um político que vai à procura de um artigo de política,
e de repente tem ali também uma proposta dos jesuítas para fazer exercícios espirituais, uma coisa completamente diferente, mas no fundo aproximar e também dar a conhecer. Eu acho que tem sido esse o nosso trabalho. E olhando a tudo isso, que era de facto um dos objetivos principais, Rita, podemos fazer desde já, nestes primeiros meses, um balanço positivo deste ponto SJ? Sim, eu acho que o balanço tem sido muito positivo e tem sido um crescimento sustentado, não é? Tivemos muitas visitas nos primeiros dias, o que é normal, pela divulgação que foi feita do portal, mas temos tido um crescimento muito sustentado e temos a noção que o ponto SJ se vai falando, não é? Que é um sítio onde os jornalistas já passam, os cronistas, as pessoas que fazem a opinião no nosso país, e sabemos que isso é tão importante, e nós queremos também passar a nossa visão crente da realidade, influenciar no bom sentido, não é? Chamar a atenção para estes assuntos, e eu penso que isso tem sido conseguido, e temos tido também pessoas de fora, que não nada ligadas à Igreja, e que reconhecem que ali é um sítio onde pode haver uma porta de entrada, não é? Uma aproximação, e penso que isso é muito positivo. Mas mesmo dentro da Igreja, sinto que ainda há muito caminho para fazer, não é? Por exemplo, com esta rúbrica Férias com Deus, que é uma rúbrica para toda a gente, não é? Tivemos também esta necessidade de partilhar com outras obras da Igreja, colégios, a pastoral juvenil, no fundo, para que esta proposta também possa chegar mais longe e que não fique só ali nos nossos meios, mas que possa ser partilhada nas redes sociais das paróquias, de outros organismos da Igreja, para que chegue a mais gente, obviamente. Em termos do portal, esta diversidade, eu diria até multiculturalidade, e que implica depois também aquilo que é o sentir e a opinião de cada um, isto no fundo é um caminhar daquilo que nos pede o Papa Francisco, só que dentro daquilo que é a possibilidade das redes sociais. Exatamente, eu acho que o Papa tem pedido muito para que saiamos da nossa zona de conforto, não é? Está-nos sempre a desinstalar e sempre a provocar-nos no bom sentido, e eu acho que é importante também nós sairmos, não é? E muitas vezes o que eu sinto é que, e falo de mim, não é? Vivemos muito na nossa zona de conforto, não é? Com as pessoas que pensam como nós, com as pessoas que têm a mesma vida que nós, e eu acho que é importante nós sairmos, conhecermos as pessoas que pensam, o que é que as pessoas que estão fora da Igreja pensam da Igreja, porque é que muitas vezes estão afastadas, quais é que são as coisas que muitas vezes são pequenos pormenores para nós, mas que marcam outras pessoas lá fora. E nós sairmos e estarmos onde é a vida das pessoas, não é? Que é na internet, que é nos telemóveis, temos a noção que a maior parte das pessoas que procura o ponto SJ acede através do telemóvel, portanto temos que estar disponíveis aí, não é? Não esperar que as pessoas vão para casa e leiam a última encíclica do Papa. Claro que é a exortação apostólica, claro que é importantíssimo, mas quer dizer, as pessoas não têm tempo para ler, não é? Têm pouca disponibilidade. E nós podermos trazer esta leitura para as pessoas, para o dia-a-dia, é importante, é exigente, não é? E nós temos sentido isso, não é? As pessoas cada vez leem menos jornais, cada vez estão menos disponíveis para meditar e para refletir, mas eu acho que é um caminho que vale a pena. Um dos vossos objetivos era a partilha de ideias no próprio portal. Tem acontecido da forma positiva que entendiam que poderia ser? É sim, isso era uma coisa que nós até temíamos um bocadinho, porque às vezes as caixas de comentários dos jornais não são assim coisas muito bonitas de se ler. Mas eu penso que não temos tido tanto quanto pensávamos que poderíamos ter, mas tem sido uma troca de ideias também interessante. E muitas vezes as pessoas, já aconteceu, não responderem na caixa de comentários, mas fazerem a proposta de eu também queria escrever um artigo sobre este assunto. Já aconteceu, por exemplo. Eu acho que é interessante as pessoas, no fundo, partilharem isso. Às vezes nota-se mais nas redes sociais, não é? Que as pessoas partilham o artigo e depois a troca de comentários acontece mais aí do que propriamente no nosso portal, mas eu acho que a riqueza também vem daí. Muito bem. Olhando a este tempo já positivo, há mais alguma dinâmica nova que, entretanto, os jesuítas querem introduzir no portal, ou para já vamos consolidar aquilo que está? É sim, acho que temos que consolidar aquilo que está, até porque é exigente também aos colaboradores. Nós, no fundo, estamos a pedir às pessoas, para quem algumas isto é o seu trabalho, para que façam mais esta generosidade de escrever e de refletir para nós. Penso que temos que inventar sempre novas rúbricas, não é? E tentar sempre chegar a públicos diferentes, e esta Férias com Deus é uma delas, mas teremos certamente que ter criatividade e inspiração para mais, mas temos também consolidado muito a questão noticiosa, não é? Para nós também é importante enquanto Companhia de Jesus, e temos tido algumas boas notícias para dar, felizmente. Ainda esta semana tivemos muitas visualizações no nosso site, porque tivemos um jesuíta, o padre Nuno Gonçalves, a ser condecorado pelo Presidente da República,
pública, não é? Portanto, é uma notícia que nos alegra muito dar, mas também, no fundo, consolidar aqui a parte noticiosa e a parte das propostas, não é? Porque a Companhia de Jesus está espalhada pelo mundo inteiro, mas em Portugal tem realidades muito diversas, desde paróquias a colégios, centros universitários, parte da ação social e, no fundo, também dar a conhecer o trabalho que é feito. Também é muito uma parte importante da nossa comunicação e que temos vindo a trabalhar mais, porque também é um trabalho interno que é preciso fazer. Não é? De cada um também, no fundo, convergir para aqui, mas temos apostado também, e eu penso que aí também temos que fazer caminho, mas claro, temos perfeitamente a noção que temos que ser criativos, porque o que hoje é interessante numa rede social, amanhã já não é, e nós temos sempre que procurar as pessoas, chegar-lhes. Muito bem, Rita, muito obrigada por ter vindo. Falámos então assim daquilo que é uma rubrica, projeto Férias com Deus. Estão disponíveis todas as sextas-feiras, daqui até finais de agosto. Basta procurar nos meios digitais da Companhia de Jesus em Portugal e encontra lá tudo. Quanto mais não seja, vai ao portal.sj e também tem lá esta rubrica de Férias com Deus. Depois o portal, já percebemos que, apesar de bebê, está a correr muito bem e a caminhar e a dar passos pequeninos, mas certeiros. E isso é que importa nos dias de hoje. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.